Olá, somos a Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul. Um gigantesco ecossistema de aprendizagem, de ciência e principalmente de transformação. Uma universidade que não se resume à sala de aula, às estruturas físicas ou limites geográficos. Os desafios recentes provam cada vez mais que nossa natureza é transformar e ressignificar. Fazemos isso através do conhecimento inovador e multidisciplinar aplicado na pesquisa e na extensão, independente do ambiente, da forma ou da tecnologia. Esse é um dos papéis essenciais da Unisc. Iniciamos nosso protagonismo na década de 60 e, quando nos tornamos universidade em 1993, nos transformamos e evoluímos junto à sociedade, seus anseios e suas necessidades. Expandimos nossos espaços e chegamos a 5 municípios: Montenegro, Venâncio Aires, Capão da Canoa e Sobradinho. Alcançamos territórios internacionais. Redesenhamos nosso papel enquanto universidade, nosso propósito e a nossa missão. Sou o que move, o que transforma, asas pro voo, sou o chão. Mudanças fazem parte da nossa história. Hoje, com cada vez mais celeridade e respostas rápidas às transformações do mundo. Isso resultou numa reinvenção na Unisc. Uma nova formação que qualifica os estudantes para encarar os desafios complexos do futuro. Cidadãos criativos, solidários e éticos. Preparados para cenários práticos e teóricos, com criticidade, protagonismo e empreendedores da transformação. Eu sou a busca da verdade, sou estudante, sou professor, sou vizinhança, sou a cidade, sou engrenagem, sou motor. Somos um ambiente de experiências e transformação, um espaço de ensino e aprendizagem, um lugar de produção do conhecimento, de ciência, de inovação e de tecnologia, um espaço de protagonismo, de diálogo constante, de convivência com as diferenças, de pensamento crítico, de ética e de evolução. Somos o que move, o que transforma, somos a Unisc. Eu sou Unisc, sou você, eu sou cada um de nós. Unisc, experiência que transforma. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia de atividades do nosso seminário nacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea, um evento já tradicional do nosso PPGD da Unisc, que nos acompanha praticamente ao longo de toda a história, de toda a trajetória do PPGD, sendo um espaço consolidado já de reflexão e de discussão acerca das temáticas que caracterizam a área de concentração e as linhas de pesquisa do nosso programa. Contamos aí com a participação sempre de um público muito significativo de diferentes lugares do país, o que sempre nos enche de alegria de poder estabelecer essa interlocução com diferentes espaços. Agora, nos últimos anos, em razão da pandemia, realizando o evento de forma virtual, de forma online, e remodelado as novas tendências, reforçando a perspectiva agora de vinculação com os grupos de pesquisa. É um evento que se propõe a concretizar um espaço voltado para a interlocução dos pesquisadores, vinculação com os grupos de pesquisa, com as temáticas abordadas nos grupos de pesquisa do PPGD, em uma articulação entre as palestras, entre os painéis temáticos que nós já tivemos na manhã de ontem, e os grupos de trabalho, de apresentação dos trabalhos, sempre fazendo essa articulação e esse reforço para que nós possamos consolidar cada vez mais as nossas redes de pesquisa e os nossos grupos de pesquisa. E é nesse sentido, então, que com muita alegria eu faço a abertura aqui das atividades dessa manhã, da nossa palestra magna do evento com o professor Felipe Chiarello, querido convidado que aceitou muito gentilmente o nosso convite e que vai palestrar para vocês nessa manhã
encerrando aí o nosso evento, fazendo o grande fechamento do nosso evento. Então, seja muito bem-vindo, ainda que de forma virtual, à nossa instituição, ao nosso PPGD, professor Felipe. E eu deixo, então, a condução dos trabalhos com o nosso professor do PPGD, professor Rogério Gesta Leal, que vai conduzir as atividades dessa manhã. Muito obrigada, espero que tenham tido um excelente evento e que possamos encerrar aí com chave de ouro a nossa experiência dessa edição. Muito obrigada, tenham um bom dia. Muito obrigado, professora Amônia. Bom dia também a todos os participantes do nosso evento. É uma satisfação podermos estar de novo desenvolvendo uma atividade que já está na sua 16ª edição e que já é sucesso nacional e até internacional, haja visto os vínculos internacionais que temos e espaços de cooperação que temos com outros países, tanto da Europa como aqui da América do Norte, mesmo América Central e Latina. Eu quero, neste primeiro momento, registrar um agradecimento de caráter pessoal e institucional ao amigo, professor Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, com quem temos travado há muito tempo, atividades acadêmicas as mais importantes, tanto no âmbito do Comped, como no âmbito da CAPES, como no âmbito das discussões envolvendo a criação dos mestrados profissionalizantes em Direito do Brasil. Lembro bem dessa luta histórica que fizemos juntos e vencemos. E hoje, mais do que nunca, o Dr. Felipe Chiarello é um abnegado no âmbito das suas convicções, dos seus compromissos acadêmicos e dos seus laços afetivos e de trabalho. Então, eu preciso fazer esse agradecimento a ele antes de apresentá-lo. O professor Felipe Chiarello já é um amicus unisque, haja vista que muitas e muitas vezes esteve aqui conosco, por conta do excesso de trabalho de cada qual, não tivemos mais oportunidade de estarmos tão juntos, mas viagens que realizamos, trabalhos aqui em São Paulo. Então, o Felipe é um professor da casa e de casa, né? Isso é preciso ser dito também para recuperar um pouco a memória histórica que ajudou, de certa forma, sim, a construir esse programa que está aí. Felipe estava na CAPES quando nós tivemos nosso projeto de doutoramento aprovado, tanto representando os discentes brasileiros da pós-graduação em Direito do Brasil, como também membro do Comitê de Avaliação. Então, o Felipe é um especialista também nessas questões de gestão e de instituições de ensino superior. Haja visto aí a escolha do tema para a manhã de hoje: ética e integridade das instituições de ensino superior, a importância da implementação de programas de compliance nas universidades. O Dr. Felipe Chiarello é advogado, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e professor titular da Faculdade de Direito do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana de Mackenzie, membro da Academia Mackenzista de Letras e coordenador adjunto de programas acadêmicos da área do direito na CAPES. Além disso, é pesquisador 2 do CNPq, membro do Comitê de Área do Direito do programa Cielo-FAPESP e membro do Conselho Editorial da revista da Procuradoria-Geral do Banco Central e titular também da Academia Paulista de Letras Jurídicas. O professor Felipe Chiarello de Souza Pinto, portanto, tem todas as credenciais para nos brindar com este fechamento importante no âmbito de tema que é tão caro neste momento e nestes tempos de fragilidades institucionais, déficits democráticos, problemas relacionados à integridade de instituições, e por isso é preciso sempre retomar esses compromissos que são da ética, da moralidade, da probidade e do trabalho com seriedade que todos esperamos. Professor Felipe, estimado amigo, muito obrigado por estar conosco e a palavra é sua. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite, meu querido amigo, professor Rogério Gesta Leal. Para mim é uma alegria revê-lo, você que é uma grande liderança aí na nossa área, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, um carinho, e a gente tem uma história realmente juntos, né? Um trabalho desde a época que eu era representante discente no CTC da CAPES, no Conselho Técnico Científico,
e a gente lá se conheceu e, ao mesmo tempo, depois desenvolvemos vários projetos em conjunto. Uma alegria rever a professora Mônia. A professora Mônia é uma referência em pesquisa, então acho que para mim é uma alegria uma palestra aí sobre esse tema aqui ao lado dela, porque tê-la aqui também, obviamente, nesse início, né? Porque depois ela vai ter que acompanhar pelo YouTube, mas ela falou que ela vai sair, mas eu queria fazer, antes dela sair, uma saudação, dizendo que ela, obviamente, é uma referência na área da pesquisa, e todas as pesquisas dela de alto impacto. Então, para nós, é uma alegria, uma honra tê-la aqui nesse momento, porque eu acho que isso corrobora até o sentido do evento, desse aproveitamento que ela falou na abordagem. Eu acho que nós queremos, obviamente, colocar algumas coisas que nós julgamos essenciais. Eu também tenho algumas boas histórias de todo esse trabalho, de todo esse percurso, que eu acho que os nossos acadêmicos vão gostar. Então, eu quero fazer uma saudação especial a todos os professores, professoras, colaboradores, colaboradoras docentes que estão aqui. Saudar todas e todos, né? Dizer que é uma alegria, uma honra voltar, mesmo que virtualmente, ao Unisc, que quando fui aí pessoalmente fui muito bem recebido. Primeiro que a cidade é linda e eu sinto falta e queria estar aí pessoalmente com vocês. Não vejo a hora de retornar. E de qualquer maneira, eu fiquei muito feliz de aceitar o convite e poder trocar algumas ideias sobre o que nós estamos desenvolvendo. Especificamente esse tema é tema de um artigo científico que nós publicamos numa revista A1 no Brasil aqui. Então foi um tema que nós publicamos num artigo científico, mas essa publicação é fruto de muito trabalho e muita pesquisa sobre essa discussão, isso tem permeado desde 1999 os temas da nossa discussão aqui. Então a gente tem um bom acúmulo e muita história. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas importantes e sensíveis aqui hoje. Eu acho que eu espero que vocês gostem. Eu montei alguns slides, eu não sei se eu consigo compartilhar agora, vou tentar compartilhar a minha tela. Posso? Antes de eu compartilhar, acho que já está liberado aqui para eu compartilhar. Antes de eu compartilhar, eu queria começar dizendo que eu gosto de falar isso porque os acadêmicos estão aqui assistindo, e 2 professores marcaram profundamente a minha vida acadêmica, né? Minha história acadêmica. Quando eu fui fazer o mestrado na PUC, como o professor Rogério falou, eu estava indo muito bem, eu vim de Santos, eu não conhecia ninguém na PUC São Paulo, aquela pessoa que sai de Santos, não conhece ninguém, tudo. E aí eu encontrei ali excelentes professores, estava indo muito bem no mestrado, e aí fui fazer uma disciplina sobre tributário constitucional, tudo, e o professor pediu que eu fizesse um seminário lá na frente. E eu fui fazer uma fala no seminário, e o professor, durante o seminário, falou assim: isso que você falou é imbecil. E eu cometi meu primeiro erro da vida acadêmica, gente. Naquele ímpeto da juventude, eu falei: professor, para falar a verdade, não fui eu que falei isso. Foi o seu chefe aqui, e foi o professor titular aqui da casa, o professor Paulo de Barros Carvalho, e eu vou tomar a liberdade de ler o que ele falou. E aí eu peguei o papel e comecei a ler o trecho da fala do professor Paulo. E mostrei que o professor não tinha lido o artigo do chefe dele, né? E ficou aquela sensação ruim na sala, né? O professor ficou vermelho, né? E aí ele falou assim: mas... E aí, você não deve ter lido esse artigo até o final. O meu chefe, nosso líder máximo, nosso coordenador, às vezes, ele é um pouco prolixo. Outra coisa que eu aprendi naquele dia: não fale mal do seu chefe para justificar um artigo dele que você não leu, porque ele fica sabendo no dia, né? E aí, ele falou: ele deve desdizer isso ao final do artigo, porque não é possível que seja... E aí, no ímpeto da juventude ainda, eu continuei com o paper na mão e falei: para falar a verdade, professor, ele diz no parágrafo seguinte: quem pensa ao contrário disso leu apressadamente a Constituição brasileira. E aí, gente, o pessoal começou a rir, acabou a aula, né? Ele encerrou a aula, inclusive, o professor. E ele falou: amanhã você vai com esse artigo no meu escritório que a gente vai discutir esse artigo.
E eu senti que a energia estava ruim na sala de aula naquele momento, né? No dia seguinte eu fui no escritório dele, levei o artigo impresso, eu cheguei às 15 para as 2 da tarde, quando ele marcou as 2 horas, ele me recebeu às 4h45, para eu entender quem eu era na hora do Brasil, né? Quando eu entrei, ele falou, você não veio aqui discutir o artigo, você veio aqui porque você me humilhou na frente dos alunos e tudo, e eu vou reprovar você no final do semestre, não importa o que você escreva no seu trabalho final. Eu falei, professor, mas é um debate acadêmico. Ele falou, não, você tem 24 horas para decidir se você tranca o meu crédito ou se você vai bancar essa briga. E aí eu falei, professor, é que eu queria pensar nisso, tal. Ele falou, não, você tem até amanhã. E aí eu fui com a secretária da PUC, a Terezinha, que era uma amiga querida, ver qual era o regimento da PUC, estava escrito na época, o recurso da avaliação vai para o professor da disciplina. Eu pensei, poxa vida, duplo grau não existe nessa hora. Então eu falei, estou perdido. E aí no dia seguinte eu fui até a sala dele e entreguei o artigo. Entreguei o papel assinado, a gente trancou a disciplina. E quando eu estava na porta da sala dele, aquele ímpeto da juventude voltou para mim. E eu falei assim, mais uma vez, para falar a verdade, professor, foi bom eu ter assinado esse papel aqui, porque assim eu não vou ter seu nome no meu currículo. Eu podia ter passado sem essa, né, gente? E aí o que aconteceu? Ele falou, você não vai ter nem meu nome, nem o mestrado nessa área aqui da PUC. Ou você muda de área, eu vou pedir para alguém da banca do meu departamento te reprovar quando você chegar lá. Eu sei que eu lembro que era uma sexta-feira, eu desci, era uma sexta-feira como essa, e eu desci para encontrar meu pai em Santos à noite. Botei meu pai na cozinha e falei, pai, o sujeito acabou comigo hoje na PUC. Ele falou, às vezes alguém acha, filho, que está te puxando para baixo, mas está te empurrando para cima. Eu falei, pai, autoajuda, sexta-feira à noite, não, né? Mas ele tinha razão, porque no semestre seguinte o professor Celso Bastos e a professora Maria Garcia estavam na sala, e eu mudei para a área deles, para Constitucional, Direito do Estado. E eles me receberam. E aquele trabalho que o professor falou que era imbecil, eu publiquei com eles na Revista dos Tribunais, porque foi selecionado como o melhor trabalho da turma e está publicado até hoje. Foi a minha primeira publicação científica, no caderno número 27 da Revista dos Tribunais. E eu nunca vou esquecer. Eu fui até o escritório do professor Celso naquela época, levei um vinho para ele e falei assim, professor Celso, eu queria agradecer e tudo, a professora Maria Garcia, que me resgataram do limbo, né? E ele falou, olha, eu fiz um congresso aqui agora com o Roberto Rosa, a gente tem a possibilidade de fazer uma carta de recomendação para você, uma carta de intenção, se você quiser ir para fora do Brasil. E ele me deu naquela época uma carta de recomendação e eu fui fazer um estudo com o professor Richard Parker em Harvard, e depois fui fazer um estudo com o ex-adverso dele em Nova York, o Norman Dorsey. Isso mudou minha maneira de ver a pesquisa, mudou minha maneira de ver o direito, mudou minha maneira de ver a academia. E então eu comecei com esse introito dizendo que eu gostaria que, de alguma forma, essa aula fosse uma aula aberta, que a gente pudesse dialogar sobre isso, sobre a importância disso. Queria deixar essa reflexão, dizendo que eu estou à disposição de todas e todos vocês, porque esses professores marcaram a minha formação acadêmica, e eu tento ser para os meus alunos, para os acadêmicos que trabalham comigo, todos os dias da minha vida, esse exemplo do professor Celso e a professora Maria Garcia na minha vida. Então, eu queria começar com esse introito, dizendo o quanto a pesquisa mudou a minha vida. E eu vou compartilhar, então, rapidamente a minha tela, professor Rogério. Já estão vendo a minha tela, né? Então, eu queria começar dizendo sobre um artigo que nós publicamos, né? A ideia nossa para discutir a importância desse tema. Eu quero também deixar meus contatos, né? Aqui, ó, como eu falei, é uma possibilidade da gente trocar ideias, manter esse diálogo aberto, independentemente desse espaço, que às vezes é
espaço virtual, mas limitado. Então, a gente está se conhecendo e eu queria deixar à disposição nosso contato. Primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre essa reflexão do tema é exatamente o introito do nosso artigo, né? A importância da pesquisa na nossa vida acadêmica é uma reflexão do todo. Dentro da vida acadêmica, a pesquisa é necessária para a gente ter uma boa universidade como um todo, desde a graduação. Por isso ela tem que ser íntegra, senão ela desvirtua tudo. Ela prejudica tudo, desde a contratação dos professores, a qualidade das aulas, até o reflexo do que a universidade produz. Mas, além de tudo, ela hoje é um meio efetivo de financiamento das melhores universidades do mundo. Se você for hoje nas grandes universidades do mundo, nas maiores universidades do mundo, elas não vivem hoje de mensalidade, elas não vivem hoje desses recursos dos alunos, praticamente. O maior recurso das universidades, nas grandes universidades, é o endowment, são as pesquisas, são os grandes financiamentos, né? Em 2017, eu estive com o Jim Cavallaro, em Stanford, e eu perguntei para ele quanto vocês captaram de endowment nesse ano para Stanford. E eles tinham feito um roadshow no Vale do Silício, e ele falou $1 bilhão. Eu lembro que eu até gaguejei, eu falei, a million? Ele falou, no, a billion. Eu lembrei daquela série, gente, Billions. Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito fora da nossa realidade no Brasil, né? As universidades brasileiras vivem ainda muito da questão da mensalidade, ainda não é uma cultura nossa o incentivo fiscal para o financiamento da pesquisa como um todo. A gente está mudando isso ao longo do tempo. As coisas começam a mudar, as pessoas começam a perceber a importância disso como um todo. Mas, efetivamente, nós temos um longo caminho pela frente. Lógico, a gente começa positivando isso na LDB, e a indissociabilidade entre ensino e pesquisa e extensão, e a gente começa dizendo efetivamente que essas 3 áreas são essenciais, mas as pessoas, efetivamente, em muitos e muitos anos na universidade, privilegiaram basicamente o ensino. Se você olhasse há 2 décadas, nas próprias faculdades de Direito, a produção científica da grande maioria dos professores, ela não tinha realmente, a gente tem a indexação do impacto dela, nacional, internacional, ela era uma produção basicamente técnica. A contagem da produção científica há 2 décadas, pela avaliação CAPES, por exemplo, ela se dava por uma questão quantitativa e não qualitativa, mas somente quantitativa. Então, por exemplo, não existia classificação de livros no Brasil. Então, a universidade produzia, no direito, 20 livros. Então, a universidade comunicava, nós produzimos 20 livros nesse triênio, na época a avaliação era trienal. Nesse triênio, nós produzimos 20 livros. A CAPES fazia o cálculo 20 vezes 10, que era o valor X. Portanto, vai ser isso, o valor do livro para a universidade. Esses cálculos eram feitos assim, de uma forma menos complexa, mais matemática, e eu vou falar sobre isso, obviamente, é parte do diálogo que eu quero ter com vocês. O debate vai ser muito mais rico, mas eu quero introduzir esse debate com vocês. A gente tem uma discussão grande na CAPES, e isso, de certa forma, é parte do nosso artigo e parte do que nós trabalhamos nessa fala hoje, na avaliação. A avaliação da CAPES, então, baseia todo o contexto dessas pesquisas para avaliar o dimensionamento da universidade, os mestrados, doutorados,
a avaliação dos docentes e discentes é baseada nessas dimensões. A CAPES avalia 3 dimensões, basicamente, quando ela vai avaliar um programa de mestrado, doutorado. A primeira dimensão é exatamente a coerência do programa, onde ela avalia se os docentes efetivamente têm aderência às linhas de pesquisa e áreas de concentração. E ela avalia exatamente pela produção deles, pelo currículo deles, pelo Lattes deles, se eles têm aderência ao tema da linha de pesquisa e área de concentração. Então, efetivamente, desde a concepção de um programa de mestrado, a gente vê um impacto da pesquisa. Logo depois, a segunda dimensão também é essencial, porque a segunda dimensão é efetivamente o que o programa está produzindo. E aí sim, a gente vai ver quantos artigos esses professores produziram, quantos livros os discentes produziram, quantos artigos eles produziram, quem esse programa está formando e como está formando. E aí surge uma grande discussão, aliás, sensível, que é a avaliação qualis periódicos, né? A avaliação qualis periódicos, ela está num momento de grande discussão, existe um tema que é sensível, que eu acho importante colocar, e ontem eu estava palestrando sobre isso, inclusive, e um mestrando falou para nós, eu vi um artigo internacional dizendo que a área da medicina, ela tem uma produção científica, a área da medicina e da área da odontologia tem uma produção científica muito maior do que a área do direito. E eu pensei, não é assim que a vida funciona, meu caro, porque a avaliação da medicina, a produção da medicina e da odontologia, elas têm uma base de indexação diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês, fundamental. E eu perguntei para meus alunos, quantos autores nós temos num periódico A1 na área do direito? Nós temos, no máximo, 3 autores. No máximo 3 autores. Nós temos 2 ou 3 autores. No máximo. Então, se você quiser publicar numa revista de alto impacto no Brasil, você vai ter 2 ou 3 autores assinando no máximo esse artigo com você. Na área da medicina, o artigo que mapeou o genoma, um artigo numa revista de alto impacto, ele teve 1.500 assinaturas. 1.500 autores. Então, assim, não dá para você comparar a indexação e o número de autores que publicam A1 na medicina com o número de autores que publicam A1 no direito. E eu cheguei a ouvir pessoas na CAPES comparando direito e medicina. Então, assim, o que há nessa discussão que eu acho importante dentro dessa pesquisa e avaliação no ensino superior é a discussão de desvirtuamento do qualis, né? Eu acho interessante a gente colocar esse tema aqui e que tem aparecido de forma recorrente. Outra crítica que é importante ser ressaltada é que alguns docentes na América Latina têm propagado inclusive na questão do regionalismo, e que me remonta ao grande escritor Ariano Suassuna, é que os indexadores internacionais que algumas áreas das ciências duras e biológicas colocaram desde o começo da avaliação como essenciais para que a gente pudesse avaliar o ensino e a pesquisa no Brasil, eles são indexadores privados, como Scopus, Web of Science, JCR e estrangeiros. São indexadores bons e relevantes? São referências mundiais? São. Só que, de certa forma, alguns regionalismos podem morrer com essa indexação? Podem morrer. Porque se efetivamente a única coisa de qualidade no Brasil vai ser o que for publicado na Thomson Reuters, na Elsevier, internacionalmente, ou no JCR, eu acho que a gente tem que ter uma
um passo atrás no sentido de resguardo, e essa discussão tem acontecido muito na área do direito. Acho que é importante a gente ter isso em mente. A grande crítica das pessoas em relação à produção da pesquisa é que isso pode levar a uma lógica produtivista. E a gente pode começar a pegar professores e alunos e falar assim, não, o que vale é produzir em grande número, não exatamente em grande quantidade, e não em grande qualidade. E a gente, então, tem feito essa discussão. Por quê? Isso tem aparecido bastante, e sobre isso nós abordamos, né, dentro do nosso artigo. Nos últimos anos, né, nós vamos ter uma mudança, e essa mudança acabou de ser publicada no último Qualis CAPES, né, no último instrumento de avaliação da CAPES. Se vocês olharem aí do lado esquerdo, o instrumento de avaliação da CAPES, ele tinha essa tabela. O periódico A1 valia 100 pontos, o A2 valia 85, o B1 valia 70, etc. Agora, a nova tabela vai ter essa valoração, já foi publicada, está valendo essa nova tabela, mas os periódicos Qualis ainda não foram avaliados, porque a avaliação está parada por conta de uma liminar que o Ministério Público Federal, de uma ação do Ministério Público Federal. Então, ainda não foram publicados, a avaliação parou, a comissão da área do direito estava finalizando a avaliação dos periódicos, mas eles vão sair já com essa conversão. Os periódicos vão ser agora A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C. Lembrando que, se o periódico for C, ele não tem indexação, ele não tem, às vezes não tem conselho editorial, mas ele não tem valor do ponto de vista de pontuação acadêmica. Ou seja, se você publicou no periódico C, ele não tem pontuação para o seu programa de mestrado e doutorado. Às vezes o seu amigo tem uma revista C, você publicou porque ele é seu amigo, mas salvo se você não tiver interesse em publicar e tiver publicado por engano numa revista C, essa sua publicação, é importante que você saiba que ela não é tida pela área como uma produção bibliográfica e sim técnica. E a produção bibliográfica, ela vai do B4 ao A1, nesse sentido. O que eu queria dizer para vocês é que as pessoas, quando começaram a olhar que um periódico A1 valia 100 pontos, elas começaram a fazer cálculos na área do direito. Eles começaram a pensar, puxa vida, o periódico vale 100 pontos, e agora vai valer, inclusive, 200, A1. Um livro integral valia 200 pontos, como vocês estão vendo aí à esquerda. Agora a tabela mudou, o livro integral, o seu, vai valer 300 pontos. A gente propôs a grande valoração, a volta da valoração dos livros nessa última quadrenal, a gente aumentou bastante, a professora Cláudia Lima Marques teve um trabalho importante aí nessa comissão, nós tivemos uma luta para aumentar o valor dos capítulos de livro, a valorização dos livros como um todo. Mas as pessoas começaram a fazer cálculos. E aí eu fui numa palestra, inclusive, do professor Galupo, num Comped, onde ele escreveu: esqueçam os livros, vamos publicar tudo em periódicos. Porque, do ponto de vista quantitativo, valia mais a pena você desmembrar um livro. Então, você pegava uma tese de doutorado e você fracionava a tese e publicava ela em 8 artigos. Porque se a tese publicada integralmente vale 300 pontos, e um artigo A1 vale 200 pontos, o que a área do direito começou a pensar? As pessoas começaram a pensar na área do direito. É mais interessante eu publicar 8 artigos A1, ou fracionar a minha tese em 8 artigos A1, do que publicar um livro integral que vai valer para mim 300 pontos. A área de direito resolveu, pela primeira vez, começar a classificar anais, por conta do Comped, de todos esses eventos, mas
O que o Fernando Reinach falou? O Fernando Reinach publicou um artigo falando sobre o que o Brasil estava fazendo. E aí isso aparece, obviamente, na nossa publicação. A discussão do salame science, gente. Nós transformamos a nossa pesquisa no Brasil, e essa discussão obviamente, da integridade da pesquisa no Brasil e da necessidade da gente discutir a integridade da pesquisa no Brasil. O Reinach começa a criticar, dizendo assim, olha, o Brasil está transformando uma pesquisa que deveria ser qualitativa em quantitativa para obedecer critérios produtivistas. Então, ele percebeu, o Fernando, percebeu que as pessoas estavam fragmentando grandes teses, e na área do direito isso é nefasto. Dividindo, então, uma grande tese de doutorado com matriz teórica filosófica com começo, meio e fim, que ia ser publicada num livro, e ela passa a ser publicada em 8 artigos, porque ela vai valer mais pontos. Então, as pessoas começaram a publicar artigos ao invés de livros, para poder ter uma questão quantitativa e não qualitativa. E essa é a nossa maior crítica, né? E essa discussão, ela tem aparecido em várias publicações científicas agora, e é alguma coisa sensível que a gente tem que discutir na área de direito mais, e por isso essa fala, por isso esse alerta, por isso essa publicação desse artigo. E aí, é uma discussão que o Fernando ouviu em 1985, na área da biologia, né? Mas a área de direito começa a discutir há poucos anos, a partir do último quadriênio, em relação ao Qualis. Porque isso se espalhou pelo mundo por conta exatamente desse modelo da publicação e indexação em grandes indexadores internacionais, em grandes periódicos internacionais. Essa é a grande questão. E a gente começa a fazer uma série de questionamentos éticos. Qual o limite desse trabalho? Qual o limite desse processo? Qual o limite dessa lógica produtivista dentro da universidade, dentro do que a gente quer como produção científica? E aí a gente começa a debater a má conduta científica. E aí a má conduta científica, ela passa a ser debatida nas grandes agências de fomento e nas grandes... nos grandes organismos nacionais e internacionais que fazem o funding, que fazem o financiamento no mundo. Inclusive, cada vez mais, e isso é importantíssimo, cada vez mais as universidades vão ter que ter políticas claras de integridade, de governança corporativa e compliance. Se a gente não tiver isso, isso vai ser, obviamente, e eu vou falar isso mais para frente, isso vai ser efetivo e vai ser essencial para que a gente possa receber o financiamento. A própria FAPESP começa produzindo um manual de boas práticas científicas. E ela fala, bom, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, ela fala, eu vou fazer um código e é importante que a gente comece a pontuar o que é má conduta científica. E ela divulga para a comunidade científica o que seriam essas práticas de má conduta científica dentro da questão antiética. E aí ela começa a falar uma série de coisas que nós falamos aqui. E aí por isso que nós começamos exatamente pela discussão que deu origem a esse tema, que foi o Salame Science. A fragmentação do trabalho, gente. Então, você fragmentar uma tese para ter uma lógica produtivista em vários artigos, a própria FAPESP entendeu que, nesse sentido, era uma má conduta científica. Depois, obviamente, algumas coisas que a gente vê na academia, como plágio, autoplágio, coisas que eu vou falar rapidamente aqui, e outras coisas mais que a gente vê, como você, obviamente, e eles colocam
a ideia do clube da coautoria, de você começar a colocar o nome do amigo simplesmente para puxar o amigo para a lógica do produtivismo, né? E uma coisa que tinha um podcast que chamava Salvo o Melhor Juízo, que o meu estagiário docente, o Henrique, adora, que ele fala sobre... ele fala que... eu lembro que a professora desse podcast, ela falou uma vez, e quando a hipótese não se confirma no direito, né? É horrível, dá vontade da gente dar uma puxadinha para a hipótese se confirmar na pesquisa científica. E é isso que as pessoas têm que, obviamente, a vida inteira combater, né? A ideia, efetivamente, que no direito é muito possível e muito importante que, às vezes, as hipóteses não se confirmem. É importante que a gente não descarte coisas para que as hipóteses se confirmem. E aí teve um levantamento interessantíssimo, né, de 227 especialistas, e aí a gente começou a verificar quais eram os tipos, quantitativamente, quais eram os tipos mais frequentes dos comportamentos antiéticos na universidade. E aí a gente começou a ver os mais frequentes, que estão à esquerda aí da tela, e os de maior impacto, né? E então, sobre isso, exatamente daquilo que a gente falou, quando a hipótese não se confirmava, as pessoas deixavam de publicar os resultados negativos. Algumas pessoas forçavam a pessoa a colocar o nome delas, e aí os que tinham maior impacto que a gente viu, inclusive na área de medicamentos, fabricação de dados, com impactos e processos nessa área, e, inclusive, remover ou modificar informações, às vezes, para atender, inclusive, demandas de empresas, adicionar dados, e ocultar, mudar resultados. Isso, às vezes, quando a pesquisa é direcionada, é algo muito comum na universidade. Então, eu acho que a gente tem que sempre, e isso foi fundamental para a nossa pesquisa, esses dados apareceram de forma frequente. Na área de direito, o que apareceu com bastante frequência, a FAPESP fala sobre isso, foi a questão do plágio, né? A FAPESP fez, então, um posicionamento específico, e a gente teve vários casos que a FAPESP colocou. Eu me surpreendi até há anos, quando a FAPESP publicou o nome de pesquisadores e publicou suas pesquisas, que foram... esses pesquisadores foram acusados e condenados na FAPESP por plágio, e ela publicou o número do processo, o nome do pesquisador, e colocou o impedimento dele de aplicar para bolsas, e ficou o nome dessa pessoa exposto no site durante alguns meses, né? Hoje, ela, depois de ter publicado isso, ela simplesmente restringe esse pesquisador de ter acesso a esses recursos da FAPESP, e ela fica, obviamente, ela dá uma sanção para esse pesquisador e coloca claramente que ele cometeu uma falha científica quando ela faz a busca. Hoje, nós temos vários softwares de busca de plágio, né? É muito comum nas universidades. Nós temos aí, e eu lembro que quando eu coordenei uma pós-graduação Lato Sensu, há anos, na FGV, eu tive um aluno que ele plagiou, eu era coordenador, ele era orientando de uma professora muito séria, e ele plagiou uns artigos científicos da internet. E a professora passou o software do farejador e encontrou esses artigos. E a gente devolveu para o aluno, dizendo que ele tinha copiado alguns artigos da internet, e que ele tinha, então, a chance de refazer o trabalho. E ele perguntou para nós quais eram os trechos que ele tinha copiado. A gente falou, bom, se você copiou, você sabe. E a gente até desconfiou naquele momento que não só ele não tinha copiado, mas ele tinha pago para alguém fazer o trabalho para ele, e esse alguém copiou os trechos da internet. E aí ele teve a segunda chance
e ele voltou com o trabalho, ele tirou um pequeno trecho, mas manteve ainda 2,5 trechos desse plágio. Nós devolvemos o trabalho para ele e falamos, olha, é melhor você reescrever o trabalho, você tem mais uma última chance de representar o trabalho sem o plágio. E aí ele insistiu. Aonde está o trecho? Falei, ó, já está aí, a gente vai anexar assim que você entregar o trabalho final, se você insistir no plágio. E aí ele entregou mais uma vez o trabalho final com plágio, e ele foi jubilado, acabou não recebendo o diploma. Infelizmente, o problema do plágio é que a gente não teve acesso às ideias do pesquisador ou da pesquisadora. Não é uma questão, o plágio é uma falha da avaliação, sem dúvida, porque a gente não teve acesso às ideias, às suas ideias, não? São as ideias de outra pessoa. Então, não é que o trabalho é ruim, ele não é seu. Então, a gente não consegue avaliar a pessoa. E aí, nesse momento, a gente não quer ser atendido por um médico que se formou graças à benevolência dos professores. Então, a sociedade como um todo confia à academia e, de certa forma, dentro daquilo que nós falamos no introito da legislação da LDB, é uma descentralização, a gente fala sobre isso, né, a gente escreveu, você cumpre uma função pública na área educacional e é uma concessão do Estado, né, essa descentralização da educação. Então, a ideia nossa é que ela tenha, obviamente, uma integridade, ela tenha um sentido. E ninguém quer que a pessoa se forme graças à benevolência dos professores e depois vá atender o filho de alguém na UTI. E aí surge uma nova história, uma nova ponderação aí, que é o autoplágio. E aí vocês, eu não sei se ouviram falar muitos alunos, muitos acadêmicos não ouviram falar dessa expressão de autoplágio, mas alguns já ouviram, e a discussão do autoplágio é estranha. Alguns alunos falam que é surreal, né? Porque qual o impacto do autoplágio para a pessoa? O que é o autoplágio, né? É você copiar um trecho de alguma coisa que você já escreveu e publicou. Mas as pessoas falam, puxa vida, mas qual o problema? Eu que escrevi, a autoria é minha, eu vou me processar e vou pedir indenização para mim, pela minha produção? É meio esquisito, né? Qual o problema disso? O problema não é o fato de você pegar a sua produção, porque você não vai pedir indenização para você mesmo por ter usado a sua obra. O problema é aquilo que a legislação fala internacionalmente, os casos julgados internacionalmente falam, que são os atos confusórios. É o fato de você tentar enganar a banca, ludibriar a banca de uma tese de doutorado, por exemplo, colocando um trecho que teoricamente seria inédito, ou teoricamente seria a primeira vez que você escreveu, e você pega aquele trecho de alguma coisa que você já produziu, você corta e cola e não faz menção a isso numa nota de rodapé. E aí eu queria colocar que nós temos duas posições na academia, tá? A primeira posição é, alguns professores na academia dizem o seguinte: se você pegar um trecho que você publicou num artigo científico, vamos supor que você pegue 10 páginas de um conceito introdutório de processo civil, que você não mudou o seu posicionamento da sua dissertação de mestrado, e você utilize na sua tese de doutorado, que você continua discutindo processo civil. Lá você colocou uma nota de rodapé informando a banca: vou me utilizar de 10 páginas da minha dissertação de mestrado num conceito introdutório, porque eu não mudei minha opinião do mestrado. Tem bancas que acham que isso é autoplágio e você não pode fazer isso, mesmo você informando a banca. Não é a minha posição. Minha posição é que, apesar de eu não gostar do estilo,
ele não é autoplágio. O autoplágio é quando você não informa a banca. Quando você coloca as 10 páginas e você não coloca a nota de rodapé. Então, a banca não pode fazer um juízo de valor se aquilo foi produzido antes ou não. Se aquilo é anterior da sua produção ou não. Então, o grande problema, e aí aconteceu comigo de ser chamado para uma banca. Uma vez eu fui chamado numa instituição para uma banca pela congregação, e isso aconteceu na vida real. Quando a gente sabe, né, professor Rogério, quando a gente é chamado para ser parte de uma banca, a gente geralmente é chamado por um amigo, por uma amiga, um professor, um colega, que chama você para convidar por aderência ao tema. Então, eu produzo na área de ensino e pesquisa no direito, o professor tem um mestrando ou doutorando que produz nessa área, e aí ele efetivamente me chama para a banca. Né? E aí, perfeito, faço parte disso. Mas eu fui convocado por uma congregação. Achei muito estranho receber uma carta de uma congregação com a tese para ser avaliador daquela tese. Achei aquilo totalmente estranho. Dias depois, o professor veio na minha sala e falou: professor, o senhor me conhece? Eu falei: não. Ele falou: eu sou o doutorando que o senhor vai avaliar numa banca daqui a 2 semanas. Eu falei: eu estou lendo o seu trabalho. Aí ele falou: o senhor sabe por que o senhor foi convocado para uma congregação para fazer minha banca? Eu falei: não. Ele falou: porque eu estou sendo acusado de autoplágio. Eu me utilizei de 13 páginas do meu mestrado, no meu doutorado, mas na banca de qualificação disseram que eu podia, então agora eu não sei o que eu faço. Eu falei: você informou na nota de rodapé que você ia se utilizar dessas 13 páginas? Ele falou: informei, professor, isso está no texto. Aí ele abriu e me mostrou. Eu falei: então, na minha opinião, isso não é autoplágio. E é a mesma opinião de Calgary, é a mesma opinião da New York University, é a mesma opinião de várias pessoas fora. Mas alguns professores do Brasil acham que não, acham que isso é autoplágio. Então, eu tomaria cuidado, e aí por isso eu fiz coloquei essa ponderação aqui: cuidado, porque se você se utiliza de um trecho seu já produzido, por exemplo, numa tese de doutorado ou numa dissertação de mestrado, algumas pessoas podem acusar você de autoplágio dentro da área acadêmica. A gente tem alguns desafios ainda a enfrentar dentro da área do direito. A grande maioria dos periódicos a gente tem uma pequena base entre A1 e B2. A grande maioria dos periódicos da área do direito ainda é no extrato C. Então, a gente tem uma grande dificuldade de indexação na área do direito. E sobre isso, a gente está fazendo um trabalho agora de indexação. A CAPES começou, então, a falar: olha, você tem que fazer indexação em várias bases de indexação internacional. As mais famosas são essas que eu coloquei à esquerda, né? Web of Science, Scopus, JCR. Essas são as que a CAPES mais usa. Mas não necessariamente um periódico que está numa área, numa indexação internacional, ele está na outra. Não necessariamente eu indexei na Web of Science e na Scopus. Não necessariamente eu indexei na PsychoInfo ou na Cielo ou na Lilacs. Às vezes ele está só no JCR, às vezes ele está só no Scopus, às vezes ele está em 3, 4, 5. O que significa essa indexação? Se você publicar num periódico indexado pelo JCR, como o Harvard Law Review, significa que o seu trabalho vai ser citado ao longo de 5 anos em 60 países. Mais ou menos isso, pelos pontos de indexação. É importante? É importante. É uma visibilidade mundial? É uma visibilidade mundial para o seu trabalho. Mas é um indexador internacional, e aí as críticas que eu falei no começo, e a Regina Figueiredo de Castro publicou um trabalho interessantíssimo, que ela começou a medir quantas revistas, ou periódicos científicos, né, como a gente chama, eram indexadas em todas as bases. E ela começou a perceber que várias revistas são indexadas em 1 ou 2 bases, mas elas não são indexadas em todas as bases. Então, ela fez, por exemplo, 756 revistas na Lilacs, 63 estão na Medline também, 24 na Web of Science, 29 na Web of Science, e 18 em todas. Entendeu?
e aí isso vai ser um desafio que a gente vai ter no Brasil. Vai ter uma corrida dos coordenadores de mestrado e doutorado para indexar suas revistas em várias bases para poder ter uma avaliação no próximo quadriênio. Isso vai ser uma loucura se a gente, obviamente, não fizer um debate grande na área do direito. E qual a saída final que a gente aponta dentro do nosso trabalho? A discussão das políticas de integridade para a universidade. Compliance vem to comply, né? Você cumprir uma conformidade, você aderir a algo, e aí você trabalha uma série de comportamentos, e dentro desses comportamentos e orientações você adere a esses comportamentos e essas orientações que são eles começam no primeiro momento nas grandes empresas, e agora a gente acha isso essencial na universidade. E qual o problema do compliance nas instituições de ensino superior, gente? O problema do compliance nas instituições de ensino superior é que ele tem focado muito mais na gestão e muito menos na pesquisa. Por isso nosso alerta e por isso a fala de hoje. A gente quer que o compliance comece a discutir o foco na integridade acadêmica, na integridade da pesquisa. Hoje, o compliance da universidade quanto foi gasto aqui. O professor com cargo de gestão, ele leciona aqui e leciona na concorrente. É mais ou menos esse tipo que eu vejo dos compliance das universidades hoje no Brasil. E a gente tinha que discutir, obviamente, ações de compliance de integridade acadêmica. E é isso que as grandes agências de fomento estão começando a cobrar das universidades. Está na hora da gente começar a pactuar efetivamente dentro das universidades quais vão ser nossos padrões de governança mínima, quais vão ser nossos padrões da cultura de integridade acadêmica para a sobrevivência das universidades. A gente tem que colocar isso, obviamente, de forma clara, sob pena da gente não ter o programa implantado a tempo. E se a gente não tiver esse programa implantado a tempo, a gente vai acabar não tendo financiamento. E aí, se a gente tiver um programa efetivo, as universidades vão passar a ter uma produção mais qualitativa, menos quantitativa. A gente vai ter muito menos casos, obviamente, de plágio, autoplágio, outras coisas mais, mas vamos ter também uma qualidade melhor dos docentes, uma produção melhor dos discentes e uma valorização muito maior do professor e da pesquisa no Brasil. E aí, efetivamente, isso vai melhorar o processo seletivo na contratação de docente, e isso vai, efetivamente, nós dizemos, prevenir todas essas irregularidades. Essa é a ideia do compliance como algo que vai minimizar os riscos dentro dessas políticas de governança. A gente coloca, efetivamente, que enquanto a gente não aderir a esses processos e não discutir isso eticamente dentro das universidades e não colocar dentro do nosso site, dentro da nossa carta de valores, dentro do nosso quesito, no quesito da pesquisa e produção científica, e sair um pouco da questão apenas da gestão, a gente não vai ter um compliance perfeito na universidade. Por isso que as políticas de integridade têm que se pautar na questão ética dentro das universidades. Das questões que envolvem temas tão delicados como esses, né, em que a gente muitas vezes até nos faltam horizontes, nortes, diretrizes, né, para se poder tratar dessas questões, não é? Eu gostaria até como participante dessa sua fala apresentar uma preocupação e ver a sua opinião sobre ela, que é a seguinte: nós estamos vendo um momento de, digamos assim, mutação significativa
tanto de estruturas de ensino, estruturas logísticas, tecnologias, protocolos, não é? Métodos de trabalho, não é? Essa pandemia acelerou tudo isso de uma certa forma, já se vinha trabalhando com isso, né? Com tecnologias da informação, realidade virtual, comunicação à distância, e a pandemia acelerou isso, não é? De uma certa forma, nos proporcionando qualificar este caminho, não é? mas também apresentando mudanças mais céleres, mais velozes, não é? E se constitui, ao fim deste ano de 2021, se constituiu a academia, a universidade brasileira, no mundo, né? Ela construiu novos paradigmas, né? Novos modelos de trabalho, novas metodologias de interação, não é? Na sua opinião, esta, digamos assim, coexistência da universidade física com a universidade virtual, e eu estou falando aqui do híbrido, estou falando do remoto, estou falando do ensino à distância, há muitas espécies de atividades distintas da física que nós aceleramos neste processo da pandemia. Estas novas modalidades, né, de trabalho, de pesquisa, de investigação, de colaboração acadêmica, de formação de pessoas, não é? Em que medida ela se projeta para a pós-graduação em Direito? É uma excelente pergunta e uma preocupação muito pertinente, porque eu até fiz um evento para discutir o futuro do... Eu chamei, inclusive, eu fiz uma palestra chamada Direito Disruptivo, que ela é o impacto que a pandemia deu na aceleração desses temas no direito. E eu queria fazer uma primeira ponderação que eu acho importante para quem está nos assistindo. Eu fui fazer uma banca de doutorado numa universidade, um professor falou assim para a aluna no doutorado: você devia ter produzido mais porque você estava em casa aí durante a pandemia. E eu falei para ele: você está totalmente equivocado, né? Você tem que ter um pouco de empatia, porque a gente teve um problema a gente está no meio de uma guerra, a gente teve muita gente teve muito mal, a gente teve muita gente com depressão, a gente teve muita gente querida que foi embora durante essa pandemia, a gente tem que ter um pouco de empatia. Então eu quero dizer para todas e todos que estão nos ouvindo, assim, que eu conheço muita gente boa, de muita qualidade na área de direito, que não conseguiu produzir muito bem ao longo desse tempo que a gente teve de guerra na pandemia, que foi uma efetiva guerra. E então está tudo bem se você não conseguiu produzir o que você gostaria de produzir. Eu aproveitei esse tempo de isolamento como uma ferramenta de reflexão exatamente sobre esse tema, de como a gente poderia fazer para usar essas ferramentas como essa que a gente está usando aqui para diminuir alguns gargalos que a gente tinha dentro do direito, entre eles a distância, né? A gente tem algumas ferramentas hoje que minimizam, a gente achava até pouco tempo que seria impossível a gente ter uma aula de qualidade ou um debate de qualidade como esse, virtual. E a gente fez várias mesas que demonstraram para nós que a gente realmente conseguia falar com pessoas do mundo todo, tendo eventos de grande qualidade, com grandes debatedores. Eu fiz um evento com o Richard Susskind, que é um dos maiores autores de direito digital do mundo. Ele lá em Londres, eu aqui no Brasil, a gente fazendo o evento em tempo real, com a qualidade fantástica de imagem, a gente interagindo, com pessoas do mundo todo na sala, que eu jamais conseguia juntar todo mundo, pela agenda dele, pela agenda daquelas pessoas, e a gente estava num ambiente tão próximo, que você podia ouvir a respiração da outra pessoa. Então, assim, a gente não pode desprezar essa história e achar que nada aconteceu e vamos voltar para a sala de aula do GIS e achar que apagar essa história. Então, a gente fez uma consulta formal, por exemplo, de várias instituições comunitárias, a CAPES, por exemplo, de se seria possível manter a questão do ensino híbrido na pós-graduação em estrito sensu, essa consulta formal. Estamos aguardando, obviamente, um posicionamento expresso, mas eu vou adiantar a minha posição pessoal.
Eu acho que nós temos alguns professores que queriam fazer mestrado, doutorado aqui no Mackenzie, e eram pessoas de outros estados e não teriam a mínima possibilidade física pelas suas funções. O ministro que trabalha em Brasília, que queria fazer doutorado conosco por causa da linha de pesquisa e área de concentração e não poderia pelas suas atividades em Brasília. Eu tenho um secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Maranhão, que não conseguia, por conta da sua função como secretário de Ciência e Tecnologia, ele não poderia deixar o Maranhão tanto tempo durante a semana para fazer o doutorado aqui. E o doutorado é complexo, você vai ter que vir vários dias da semana. Não existia a possibilidade, dentro da lógica do Mackenzie, de aulas. E durante esse período remoto, eles conseguiram fazer os créditos. Eu fico pensando, nós temos 2 alunos que moram fora do Brasil, que são pessoas de grandes empresas, que um mora na Alemanha, dentro da área jurídica, ele acabou tendo que ser removido de uma grande empresa da área jurídica, foi morar na Alemanha. E aí, efetivamente, essas pessoas têm que abandonar a vida acadêmica, porque elas têm uma grande relevância, uma grande função, uma grande contribuição profissional. Não dá, porque ela tem que esperar, então. E aí a pessoa desiste, e aí nós temos várias pessoas de grande valor, de grande contribuição, que deixaram de fazer mestrado, doutorado, porque não tinham essa possibilidade física. E eu acho que a gente no Mackenzie fez esse movimento. Nós compramos as câmeras inteligentes, que acompanham a nossa voz e movimentos. Nós voltamos agora, no começo do ano, de forma híbrida. Nós vamos ter algumas disciplinas presenciais, nós vamos ter algumas disciplinas híbridas, onde os alunos vai ficar um grupo de alunos em sala, mas nós vamos ficar com um grupo de alunos que se inscreveu de forma remota e vai ficar remotamente, e o professor vai ficar com aqueles alunos em sala, mas ele vai estar vendo e ouvindo eles com a tecnologia máxima. A gente tem caixas de som, a gente tem uma sala aqui que é em parceria com a Apple, tem 2 Apple TVs com Double Surround Sound, a gente tem um som maravilhoso, alunos, dá para você ver como se eles estivessem do seu lado. E eles conseguem interagir com o professor em tempo real. Tem uma sala de aula, professor Rogério, que é da Harvard Business School, depois eu quero lhe mandar o link. Eu me arrisco a dizer que tem muita sala de aula no Brasil presencial que não tem essa qualidade de sala que tem a sala de aula deles. Então, assim, eu acho que a gente não pode realmente fechar essa porta. Eu acho que a gente deve voltar de forma híbrida em algumas coisas, a gente deve manter o hibridismo na pós-graduação estrito sensu na área do direito, para a gente poder diminuir algumas fronteiras e conseguir, inclusive, aumentar a capilaridade do nosso programa de estrito sensu para outros lugares do mundo e atingir alunos que estão fora do Brasil, são brasileiros que estão lá fora, estudando, às vezes, direito na Alemanha, ele está estudando alguma coisa do direito, uma pesquisa que ele está fazendo na Alemanha, mas ele quer fazer o doutorado na Unisc, porque a linha de pesquisa da Unisc, a área de concentração da Unisc, é o que ele pesquisa, é o que interessa a ele. E ele não conseguiria estar na Alemanha e na Unisc ao mesmo tempo. É isso. Perfeito. Comungamos da mesma perspectiva, sem sombra de dúvida. Até em respeito à lógica da internacionalização, da colaboração interinstitucional, dos trabalhos de troca de experiência. Meu Deus do céu, isso veio para ficar. Quer dizer, nós vamos ter que, daqui a pouco, rever aí alguns protocolos, alguns parâmetros, né, muito ossificados que temos, porque todo mundo ganhou com isso, né? Todo mundo ganha com isso, né? E principalmente no que diz respeito à mobilidade, segurança, sustentabilidade ambiental. Meu Deus do céu, quer dizer, hoje efetivamente nós temos que caminhar nessa direção. Mas, Felipe, eu quero de novo agradecer o carinho, a gentileza, a fidalguia do teu gesto de partilha com a Unisc mais uma vez, e comigo em especial. Faço isso em nome da coordenação do PPGD, que é a professora Amônia, em nome da Unisc também, pela parceria que a gente sempre teve e vai continuar tendo, e dizer que, seguramente, o ano que vem, vamos construir pontes também físicas para
estarmos mais juntos aqui e confraternizarmos academicamente as coisas que temos em comum. Muito obrigado pela tua presença, agradeço a assistência também, o setor técnico da universidade, e te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Eu queria mais uma vez agradecer, professor Rogério, o convite, é uma alegria revê-lo, já falei isso, parabenizá-los pelo evento, dizer que você, a professora Mônia, são pessoas extremamente queridas, toda vez que vocês chamarem, aqui estarei, e parabenizar o trabalho da Unisc, a seriedade do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. A gente sempre tem essa troca. Eu tenho, você vê, nessa troca teve uma orientanda sua aí da Unisc, que está fazendo um doutorado aqui comigo, né? E eu posso... Thaís, então eu posso dizer realmente que a gente tem um trabalho em conjunto e eu posso dizer, assim, da qualidade do trabalho que vocês fazem. E é muito importante o programa para o país. E, então, eu fico muito feliz de poder participar de alguma forma, de poder colaborar de alguma forma, e quero sempre me colocar à disposição da Unisc. Sempre estarei aqui quando eu for chamado. Muito obrigado a todas e todos. Eu espero que a gente possa ter vários outros debates tão relevantes quanto esse para a pesquisa do Brasil. Seguramente. Obrigado. Um abraço, fica com saúde. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Às vezes você me pergunta pra onde a vida vai nos levar. Não sei, mas sei que a experiência é certo, vai nos transformar. E quando você olha em volta, há tanto pra gente aprender. São muitos caminhos no mundo.